Graça e paz. Nós estamos hoje iniciando um trabalho para a gente dar continuidade às nossas atividades na Escola Bíblica Dominical e como estudo. A nossa estratégia vai ser a gente fazer alguns vídeos e esses vídeos eles estarão disponíveis para você consultar, você estudar. O estudo da lição já vai ter sido enviado e durante a aula nós vamos fazer algumas transmissões desses vídeos e vamos fazer também o bate-papo, a discussão dos assuntos pelo aplicativo Zoom. Mas para que aqueles irmãos que não têm o aplicativo não fiquem prejudicados, nós resolvemos então fazer esses pequenos vídeos para que eles se tornem disponíveis e vocês também possam acompanhar o estudo da lição, mesmo sem ter o aplicativo Zoom funcionando. Mas de qualquer maneira, eu incentivo a todos a fazerem o download do aplicativo e tentarem usar, porque é a nossa ferramenta principal de discussão durante a aula na Escola Bíblica Dominical. Então vamos retomar, irmãos, o estudo da lição. Nós temos estudado essa revista, Vencendo a Ansiedade. E nós estamos na lição 6 e vamos reabrir com o tópico, vamos fazer essa lição em 3 vídeos pequenos e a lição se chama Oração, a arma eficaz contra a ansiedade e é baseada lá no texto de Filipenses 4, 6 a 9. Esse texto já foi o texto que nós usamos para trazer uma meditação há alguns dias atrás. E agora nós, mais uma vez, queremos, dando continuidade ao nosso estudo, fazer a leitura desse texto para que a gente possa, então, prosseguir no estudo da lição. Filipenses 4, 6 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Senhor, abençoa agora esse momento de estudo da Tua Palavra, que a gente possa, de fato, aprender e ter, ó Deus, mais convicções a respeito do Teu cuidado para conosco e mais armas para lutar contra a ansiedade, esse mal que tem assolado tantas pessoas, que o Senhor seja conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, o autor da lição, ele começa lembrando a gente, se você leu a lição, você sabe, que a oração tem sido deixada para o segundo plano. De fato, a gente vive numa era, num momento onde as pessoas têm a vida muito corrida. Antigamente, as pessoas moravam no interior e a vida tinha uma cadência, muito própria. As pessoas tinham o tempo dedicado para se levantar, para cuidar da roça, das atividades, e voltavam para casa. Eu tive conversando com a minha filha essa semana que até o nosso horário biológico tem sido alterado com o advento da energia elétrica, que trouxe luz para o momento que a gente deveria estar desligando, o nosso cérebro é enganado e a gente continua na atividade. E assim, muitas coisas, elas vão além da nossa cadência natural. Então, assim, o mundo é montado para o ativismo e não para a contemplação. Esse mundo que está cada vez mais ativo, ele é um mundo que tem deixado a oração de lado.
Só que nós sabemos que a oração continua fazendo parte da necessidade do ser humano. Nós somos seres espirituais. E se nós não buscarmos a Deus em oração, o nosso físico, nossa biologia, né, o nosso estado geral, ele é afetado. E assim muitas pessoas têm sido afetadas, inclusive aqueles que dizem que creem em Deus, que são salvos em Cristo Jesus. E o resultado é que a igreja está cada vez mais ansiosa. O autor da revista fala sobre isso, né? Os cultos de oração estão esvaziados e nós hoje lidamos com uma população de cristãos que se diz cristão, que é frequente de igreja muitas vezes, mas está sendo tomado pela ansiedade. Muitas atividades competindo com as atividades, com a oração do povo de Deus. E nós sabemos que não é porque necessariamente as reuniões de oração estão esvaziadas, é que a nossa vida de oração tem que estar esvaziada. É possível que nós tenhamos impedimentos para participar da oração comunitária, mas nós não podemos deixar a nossa vida de oração de lado jamais. O ideal é que a gente mantenha a oração comunitária e valorize a nossa vida de oração, porque ela é muito importante. O autor da revista vai falar então nesse tópico 1 que tudo começa com a oração. O interessante é que o apóstolo Paulo ele vai falando que ele já deixou claro, né, que a ansiedade não pode ser uma alternativa para os cristãos. E aqui ele dá uma ordem: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então não existe alternativa aqui. Nós não estamos apresentando uma alternativa. Nós estamos apresentando uma ordem. A ordem é: não ande ansioso. Não ande ansioso. E aí, ele não apenas dá uma ordem, mas ele dá um caminho. E é um caminho que começa com a oração. A ansiedade aqui, ela deve ser trocada, porque nós recebemos graça de Deus para lidar com a ansiedade, na medida que Ele nos convida à sua presença e derramar diante dele todas as nossas petições. É o que diz o autor. A graça e a beleza desse texto vem daqui. Temos aqui uma arma certa e eficaz para enfrentar e vencer a ansiedade: a oração. Os pensamentos e atos vêm depois dentro do próprio texto, mas nós começamos aqui com a oração. Aqui a gente tem um recadinho daquilo que nós não devemos fazer. Na verdade, aquilo que devemos fazer e não fazemos. Nós, como cristãos, geralmente, quando as coisas apertam, a primeira coisa que a gente deixa de lado é a nossa vida de oração. Já percebeu isso? Já percebeu? Conforme a gente vai amadurecendo na fé, irmãos, a gente precisa se dar contas de algumas coisas que acontecem. Nós temos realmente um adversário ativo que quer nos enganar. E o interessante é que os grandes heróis da fé do passado, eles descobriram que quando as coisas apertavam, aí que eles precisavam orar mais. As pessoas no passado descobriram que se existem muitas coisas para serem feitas num dia, significa que eles precisam mais tempo ainda para oração. E geralmente essa não é a nossa postura, não é verdade? Geralmente a nossa postura é cortar as atividades devocionais da nossa vida e acabar dando margem para abandonar a vida de oração. Isso está errado. Isso vai na contramão dos nossos antepassados da fé. Não adianta, irmãos, tem coisas que a gente não tem atalho, não tem artimanha para usar. Tem a receita de Deus. E a receita de Deus começa com a oração. Essa é a arma. Se o crente não está completamente envolvido na súplica com a seriedade e veemente desejo,
toda a artimanha, toda a estratégia para você lidar contra as coisas que te preocupam vão ser desajustadas, vão ser ineficazes. E isso a gente precisa aprender. O autor da revista ele cita o exemplo dos operários numa construção. E ele compara essa dificuldade que a gente pode viver a operários que, numa construção alta de edifícios, vão jogando os tijolos. Hoje tem muitos equipamentos que são usados nas obras, né? Mas em lugares com menos recursos, os funcionários, os operários, eles vão lançando os tijolos dos andares mais baixos para os andares mais em cima. Então, eles vão se localizando, cada um no andar, e vão jogando para quem está mais em cima. Você já deve ter visto isso. E aí ele fala que imagina se um operário ali do meio, ele receber os tijolos e não passar para cima. Isso é o que a gente faz às vezes, né? A gente vai recebendo as pressões do nosso mundo, as lutas, as preocupações, as angústias, os percalços, né? Os acidentes, a gente vai recebendo e esquece de passar para cima, de passar para o nosso Deus. E o que acontece quando o operário faz isso? Ele é esmagado pela quantidade enorme de tijolos que chegam para ele e não vão embora. Então a ansiedade, basicamente, ela toma a nossa vida quando a gente vai recebendo esses impactos e a gente não transfere isso para Deus. Irmãos, eu não sei como é que um mundo que não conhece a Deus lida com a ansiedade. Porque eu acredito que deve ser muito difícil a gente escapar das pressões e das preocupações se a gente não tem para onde passar isso. Mas nós, como que conhecemos a Deus, conhecemos o amor de Deus, nós temos para onde passar. E essa pessoa é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Tudo começa com a oração. E aqui me faz lembrar o hino santo, né? O poeta sacro que vai cantar aquele hino que algumas pessoas conhecem, né? E estão aí no Inário Novo Cântico, o hino de número 129, que acho que vale a pena lembrar desse hino, viu? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia claro a anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Só o coração pequeno que vigia e ora pode abrigar um temporal, mesmo que o dia se inicie na bonança. Ele pode se encerrar com dificuldades. Mas o coração que vigia e ora pode descansar. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu queria pedir assim, que a gente pensasse um pouco nesse momento sobre nossas experiências pessoais, quando nós sentimos quando nós percebemos num momento da nossa vida como a nossa vida de oração fez diferença para as preocupações que se avolumavam na nossa vida. Pensa um pouquinho, vamos compartilhar sobre isso. Amém?